Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos começar a nossa maratona SOS Fono. Venho anunciando aí já há alguns dias, né, que essa maratona iria começar hoje. Então, explicando para quem está aqui, nós teremos 3 aulas essa semana, hoje, amanhã e quinta-feira. Então, a maratona vão ser 3 dias, tá bom? E essa maratona, SOS Fono, é para que eu possa ajudar vocês, que vocês consigam conquistar autoridade profissional, que vocês consigam aumentar a confiança nos atendimentos, que vocês consigam uma realização profissional. É essa a intenção do SOS Fono. Então, espero que a gente aproveite muito hoje, que vocês aproveitem as dicas que eu vou passar hoje aqui para vocês, que elas sejam de muita valia, mas precisa pôr a mão na massa, hein, gente? Vamos lá, todo mundo pondo a mão na massa, fazendo acontecer, e nós vamos virar essa chave, mesmo ainda este ano. Nada de deixar para o ano que vem. A gente sempre tem, no começo do ano, algumas metas para conquistar, e nós vamos fazer diferente. Nós vamos começar já, arregaçar as mangas, vamos pôr a mão na massa para mudar esse cenário, tá bom? Quero todo mundo aí com autoridade profissional, quero todo mundo com segurança, quero que todo mundo se sinta realizada profissionalmente. Essa nossa profissão está numa crescente, a gente está tendo muita procura, está sendo muito mais reconhecido a fonoaudiologia. Então, vamos lá, a gente precisa aproveitar essa fase e vamos mudar, vamos fazer acontecer, tá bom? Bom, gente, então, sem delongas, vamos começar a nossa live, a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que estão aqui, obrigada por confiarem em mim, obrigada por quererem estar aqui hoje junto comigo e ouvir um pouco do que eu tenho para falar para vocês. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu estou formada há 30 anos e eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me formei, eu tinha uma empolgação nessa profissão, eu estava tão disposta a dar o meu melhor, porque quando eu escolhi a fonoaudiologia, eu já sabia exatamente o que eu queria ser. Então, eu sabia que eu queria ser fonoaudióloga, eu só prestei fonoaudiologia no vestibular, então eu tinha assim muita certeza do que eu queria para minha vida. Enfim, aí já fui direto assim, terminei a faculdade, já entrei automaticamente numa especialização, fiz especialização em voz. Depois eu fui para o mestrado, eu tinha a intenção de dar aulas, porque eu sempre gostei muito, e fiz o mestrado, terminei o mestrado. Eu trabalhava uma época muito com disfagia, atendia no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de coordenar, de gerenciar uma equipe de fonoaudiólogas fazendo atendimentos home care. Então, eu tinha uma empresa, home care, que prestava serviços para uma empresa maior, né, de home care, que atendiam todas as áreas, e a área de fonoaudiologia era a minha. Só que aí o tempo foi passando, assim, ficou meio desgastante, eu estava toda hora em qualquer lugar, assim, nas 4 zonas de São Paulo, né, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, enfim. Eu cansei muito dessa questão do home care, e aí eu decidi que eu não ia fazer mais isso. Bom, fiquei só com consultório, atendimento clínico, só que aí eu comecei a achar que financeiramente eu não estava sendo recompensada. Então, eu comecei a repensar o meu papel profissional, né, a minha profissão. Dei mais um tempo, vi como é que as coisas iam acontecendo, mas aquilo não estava me trazendo satisfação pessoal, profissional. E eu resolvi, então, numa época, abandonar a fonoaudiologia.
abandonei, fui trabalhar na empresa com meu pai, e, e eu achei que isso ia ser para sempre, né? Eu falei assim, poxa vida, meu pai tem uma empresa, por que que eu não me dediquei a isso, né? Eu tenho isso garantido para mim, então por que que eu não me dediquei e esqueci a fonoaudiologia? Por 2 anos eu fiquei afastada da fonoaudiologia e depois, por questões outras, assim, acabou não dando certo, né, lá na empresa, e eu resolvi fazer outras coisas, pensar no que eu ia fazer dali para diante. Bom, aí tinha uma amiga que insistentemente me pediu uma avaliação para o filho, uma avaliação fonoaudiológica, e eu falava para ela, olha, não estou mais nessa área, né? Procura alguém que está mais atualizada do que eu. E aquilo ela sempre vinha me pedindo, por favor, a escola está pedindo uma avaliação, faz a avaliação do meu filho, enfim. Foi pedindo, pedindo, até que um dia eu cedi. Falei, tá bom, então vou fazer só a avaliação, mas se precisar de uma sequência depois de tratamento, eu vou encaminhar. Ok. E assim eu fiz a avaliação do filho dela. Só que aí, obviamente, que não ficou na avaliação, né? Ela me pediu para dar sequência nos atendimentos, eu fui conversar na escola e comecei a atender o filho dessa amiga. E eu tinha claro que ia ser só ele, só porque eu estava achando que eu estava fazendo um favor, né, para ela. Depois disso, uma outra amiga também pediu uma avaliação para o filho, e aí eu achei chato, falei, poxa, atendo uma, não vou atender a outra. Fui lá, fiz a avaliação dessa outra criança e continuei depois no atendimento com ela. Enfim, depois de um tempo, como as coisas não são por acaso, né? Eu moro aqui num condomínio e, na época, uma colega lá do condomínio era fono também, e ela veio falar comigo e falou assim, Carla, eu estou mudando para a Alemanha, eu preciso de uma fono que assuma o meu consultório. Você quer? E eu fiquei muito na dúvida, falei, poxa vida, né? Eu estou um pouco desatualizada, fiquei aí uns 3 anos fora da profissão, o que que eu faço? Só que a agenda dela era cheia, lotada, de segunda a quinta. Na sexta, ela tinha acho que a parte da manhã só. Eu pensei, eu falei assim, bom, pus na ponta do lápis, né? Falei, não é que isso compensa? Quer saber? Eu vou pegar. Ativei o meu conselho lá, paguei novamente, né, a mensalidade e fui para a clínica, então peguei todos os pacientes dela, a agenda inteira de segunda a sexta de manhã. Eu tinha agenda lotada, então foi uma época que eu ganhei dinheiro e isso me motivou, porque eu sempre gostei da fonoaudiologia, mas eu não estava motivada porque eu não recebia o que eu achava que era justo, né? Assim, eu não conseguia sobreviver sozinha da minha profissão. E era isso que me deixava muito chateada, porque eu sempre estudei muito, eu sempre investi muito na profissão e não tinha retorno. Bom, depois dessa clínica, para mim foi um grande aprendizado. Eu atendia várias áreas da fonoaudiologia, né? Quando eu peguei isso, tinham várias áreas diferentes, mas eu fui lá, estava atendendo todos eles. Mas eu fui vendo que algumas coisas ali no consultório, naquela clínica, não me agradavam muito em relação às questões de espaço físico. E aí eu ficava, né, na minha cabeça com uma questão assim, bom, quando eu tiver o meu consultório, eu vou fazer de tal jeito. E esse sonho começou a crescer dentro de mim, o sonho de ter o meu consultório. Eu fiquei 4 anos nessa clínica, aprendendo, vendo, né, o que estava certo, o que estava errado, o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, para mim, foi um grande aprendizado isso. Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Bom, e aí eu resolvi então mudar de consultório, fui para o consultório de uma amiga aqui também da mesma região. Era um consultório assim maravilhoso, uma proposta super bacana, uma sala ampla, um local amplo, uma clínica ampla, com um espaço físico muito legal.
Tinham outras salas que a gente podia usar também como apoio, enfim, assim, muito bacana. Mas aquele sonho dentro de mim de ter o meu consultório, do meu jeitinho, como era uma sala que eu alugava, eu não podia mexer na mobília, né? Não podia colocar uma decoração que tivesse a minha cara, alguns objetos pessoais, não dava para ter lá. E esse sonho sempre me acompanhando de ter o meu consultório. Bom, enfim, depois de 2 anos que eu fiquei nesse consultório, eu então resolvi ir atrás de um consultório meu. Nem sonhava em ter um consultório próprio, né? Pensava em alugar, mas surgiu uma oportunidade e eu acabei comprando a sala. Bom, e aí, quando eu comprei, a sala era minha, eu fiz um projeto assim, dos meus sonhos, né? Tudo que eu queria estava lá. E assim eu comecei então essa nova etapa. Só que o meu aprendizado ao decorrer desses anos todos, e pensando justamente em ter o meu canto do jeito que eu queria, da forma que eu gostaria de ter, né? Isso foi me ajudando. Oi, Luciere, boa noite. Isso foi me ajudando a criar na minha cabeça algumas questões até em relação ao atendimento que eu dava, né? A qualidade de atendimento que eu dava, como que eu atendia esses pacientes, como eu conversava com essa família. Então, isso tudo foi me trazendo bagagem e que eu pude ir estruturando. E com isso, eu criei o meu método de atendimento. Isso foi dando tão certo, sabe? A forma como eu gostaria que as coisas funcionassem. Então, desde lá do primeiro contato do paciente até o segmento todo dele, né? As intervenções que eu faço, a forma como eu ajo com esses pacientes. Então, tudo isso foi me trazendo condições de eu montar o meu próprio método de atendimento. E eu fiquei muito feliz com esse método que eu consegui criar do jeitinho que eu queria. E aí eu senti que assim, eu fui me destacando mais na profissão, eu fui tendo cada vez mais vontade de estudar, mais vontade de crescer. Então, como eu senti essa, essa energia nova, né? Esse gás, essa vontade, essa realização profissional, é isso que hoje eu estou passando para vocês, tá? Então, estou começando hoje e eu quero passar para vocês essa realização profissional, que vocês tenham também essa realização profissional, que vocês encontrem o seu propósito na fonoaudiologia. Acho que essa é uma palavra importante, sabe? Que vocês encontrem o seu propósito, que vocês sejam valorizadas, que vocês assumam autoridade na profissão. Então, é isso que eu quero trazer aqui hoje, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre 3 temas. Eu vou falar sobre o primeiro contato, sobre a primeira consulta e sobre o espaço físico. Então, vamos lá. Primeiro contato. Eu comecei a criar um script como eu falaria com essa pessoa que me procura. Então, normalmente, né, os pais... uma questão assim, eu hoje, atualmente, não tenho secretária, sou eu mesma que marco os horários, né, com os meus pacientes. Então, eu já dou o meu telefone, a pessoa que quer me encaminhar dá o telefone, a pessoa me passa uma mensagem e eu mesma é que começo a conversar com ela, tá? Então, eu tenho todo um cuidado de já nesse primeiro contato, agradecer por ela ter me procurado, né, por ela ter confiado em mim. Eu me coloco como fonoaudióloga, quem eu sou, quanto tempo eu atendo, passo fotos do consultório, do espaço. Então, eu já vou criando assim um vínculo para que a pessoa assim já olhe, já saiba onde ela vai estar, ela já veja o que ela vai encontrar. Pergunto o nome dela, de quem vai passar comigo, a idade. E assim, eu já vou criando uma historinha ali com ela, para ela ver que eu não estou naquele automatismo de responder assim. Por favor, eu quero marcar uma sessão. Eu, ok, que dia você quer? Sabe, aquela coisa fria. Eu tento trazer
Nossa, esse filtro tá meio esquisito aqui, agora que eu percebi. Mas vamos lá. Eu tento trazer, então, um acolhimento já para essa pessoa que me procurou. Eu já pergunto qual é a queixa, né? Então, eu já vou tentando entrar um pouquinho mais, assim, me preocupando com aquela pessoa que está trazendo uma dor para mim naquele momento, né? Alguma coisa não está indo bem e ela resolveu procurar uma fonoaudióloga, chegou até mim e eu tenho todo esse cuidado de como fazer esse primeiro contato para não deixar que ele seja frio, que ele seja muito direto, automático, sabe? Praticamente como aquelas respostas automáticas de WhatsApp. Então eu já deixo ela sentir que ela está falando com uma pessoa, enfim. E eu vou me interessando já em perguntar algumas coisas. Principalmente perguntar qual é a queixa, porque de repente é algo que eu não atenda, né? E se a gente não tiver esse cuidado de perguntar, imagina a pessoa chega ali no seu consultório e fala, por exemplo, sei lá, disfagia, que eu não atendo mais no momento, né? Já atendi muitos anos, mas não atendo mais. E ela chega então para mim e começa a falar: olha, porque está com uma dificuldade de engolir, porque não consegue, porque o médico disse que está com uma musculatura fraca e está engasgando. E aí eu falo assim: poxa, mas espera aí, eu não atendo. Então, é muito chato, né? Nessa hora ali que o paciente está na sua frente, você vai começar a colher uma história numa consulta e você vê que não é exatamente o que você achou que fosse, né? Até porque, gente, assim, vocês já perceberam? Até vão colocando aqui para mim para que a gente possa ir interagindo. Já aconteceu de alguma pessoa falar para você de uma queixa? Então, vamos supor que ela já aconteceu isso comigo. Ó, uma mãe escreveu lá: meu filho está com uma dificuldade de falar, ele não fala direito os sons, ele troca alguns sons e eu estou precisando de uma fono. Ok, eu atendo isso. Só que, quando eu fui perguntar melhor sobre essa queixa, que é justamente o que eu faço, né, com esse caminho todo, assim, de fazer esse primeiro contato mais caloroso, mais acolhedor, fui perguntando melhor. E aí, o que eu faço também, uma coisa importante para vocês saberem. Eu tento marcar com essa pessoa que está falando comigo um horário onde ela esteja mais calma, mais tranquila, e eu também, para que a gente já... Ó, meu olho fica piscando. Estou vendo agora no filtro. Olha lá. De vez em quando ele dá umas piscadas. Então, eu já vou vendo com essa mãe o que realmente está acontecendo com a criança, tá? Já no contato ainda sem ser presencial, tá? Então, eu tento marcar, sempre que possível, uma chamada de vídeo. Eu pergunto para ela: tem algum horário melhor que nós podemos conversar, se possível, por videochamada? Por quê, gente? Não é outra coisa quando a gente vê o rosto da pessoa? Quando a gente vê como a pessoa está tratando a gente, a atenção que ela está tendo, o cuidado, né? Ela parou o que está fazendo para te dar atenção. Imagina que você é o paciente e você recebe esse retorno do profissional que você está procurando. Seja um médico, uma terapeuta, enfim, é diferente, né? A gente já se sente mais acolhido. E aí, então, nesse caso que eu estava contando, a mãe foi me falando e eu vi, na verdade, que a criança trocava porque ela estava com um problema que a orto é que pediu para ela procurar uma fono, a ortodontista, porque ela tinha ceceio, tá? Não é o que eu tenho como meta atender. Eu prefiro muito mais, a minha especialidade hoje é muito mais em fazer linguagem, atender linguagem, né? Então, se é um caso específico que veio da orto, o que eu imagino? Tem uma postura labial ruim, provavelmente uma criança respiradora bucal, onde a gente vai ter que fazer muito mais exercícios de motricidade oral. E não é o que eu gosto de fazer, né? Então, nesse caso, eu já orientei a mãe que não seria comigo,
que eu teria uma outra profissional para indicar. Então, olha, mesmo que a gente não atenda, é interessante a gente dar esse atendimento assim, cuidadoso, porque ali pode ser uma porta de entrada para outros pacientes, né? Para mim não deu certo, por exemplo, essa. E já aconteceu, gente, de verdade. Já aconteceu o caso que a mãe falou assim, mas eu queria que fosse com você. Você foi recomendada porque falaram da sua sala, porque falaram do seu jeito. E não é uma coisa que eu não atendo de jeito nenhum, né? Atendo até se for preciso, atendo. Até porque alguns pacientes nossos de linguagem a gente precisa, né, fazer alguns exercícios, trabalhar um pouquinho de motricidade oral, enfim. Mas eu acabei, em alguns casos, eu até acabei pegando esse caso para mim. E depois, assim, essa mãe pode te indicar para outra pessoa, né? Ela vai gostar, olha, obrigada pela sua atenção, e eu me coloco à disposição, olha, se precisar de qualquer coisa, se não conseguir falar com a fulana que eu te indiquei, volta a falar comigo. Enfim, então a gente dá um atendimento, uma atenção para essa pessoa, mesmo que não seja o meu caso, né? Mesmo que não seja eu que vou atendê-la. Isso faz parte da nossa qualidade de atendimento, tá? Então, esse primeiro contato é importante. Tem uma pergunta aqui, ó. Essa primeira parte você faz contato por ligação ou mensagem do WhatsApp? Se a mãe me procurou por mensagem do WhatsApp, eu faço pelo WhatsApp mesmo, tá? Dificilmente no celular a pessoa liga direto para você, né? Ela normalmente passa uma mensagem. Mas isso vale para se for uma ligação por telefone também, tá? Se for, por exemplo, uma ligação que a sua secretária atenda, não tem problema, você pode instruir a secretária da forma que você gostaria que ela tratasse esse paciente, né? Então, perguntar um pouco mais da queixa, ou então, quem sabe até, passa para você o telefone dessa mãe e você, num outro momento, liga, né? Ou então, essa própria secretária já pode fazer essa ponte e falar com a mãe, tem algum horário melhor? Olha, ela tem disponível esse, a fono, né? Tem disponível esse horário. Algum deles é melhor para vocês conversarem? Então, ela já pode fazer essa intermediação, tá? Seja por WhatsApp, por ligação telefônica, ou mesmo que a secretária faça isso, eu oriento vocês que vocês conversem diretamente com essa família, né? Mãe, ou pai, enfim, quem for. Minha orientação é que vocês conversem diretamente com eles, antes da primeira consulta, tá? Bom, falamos então aqui do primeiro contato. Depois, então, foi feito tudo isso, essa investigação minha, eu sempre tratando a pessoa pelo nome, sempre falando com ela sobre o filho, por exemplo, sobre a filha, tratando pelo nome, tá? Marquei a consulta, eu peço sempre que vão os pais, o pai ou a mãe, ou os dois, e a criança junto. Então, como é que eu conduzo isso? Eu estou com eles ali na sala, eu obviamente vou dar preferência nesse momento à conversa com os pais, deixo sempre um brinquedo, pego algumas opções que eu tenho de brinquedo ali, eu já sei a idade da criança, né? Porque eu já conversei com a mãe, eu já sei o que ela tem, porque a mãe já me falou, a gente já conversou pelo telefone, então eu mais ou menos já seleciono algumas coisas ali e deixo para que a criança brinque durante esse tempo que eu estou conversando com os pais, tá? Vou pegando as informações, né, que eu acho ali necessárias, vou anotando o que eu acho importante, mas eu me preocupo também em fazer boas perguntas nessa hora, tá? Então, para vocês saberem aqui, eu não faço aquele script já pronto de perguntas, tá? Então, onde mora, quando nasceu, de quantas semanas, de não sei o quê, sabe aquelas coisas todas que a gente, como foi a gestação, tomou alguma coisa, nasceu, que hora, e não, sabe, aquele monte de coisa. Não é isso que eu priorizo agora, não que eu não acho importante, mas agora eu não priorizo. O que eu priorizo, gente, é assim, ó, anotem aí, tá? Grifa com marca-texto, anotem aí.
eu pergunto o que os pais gostariam que mudasse. Eles estão ali me procurando para quê? Tá? Então, essa pergunta, ela tem que ser, assim, a mais importante nessa primeira consulta. Por quê? Se os pais ficarem nessa primeira consulta respondendo praticamente um questionário que você está fazendo com eles, da vida inteira da criança, né? Desde que a mãe, se era uma gravidez planejada, se não era, enfim, e aí você segue, né? Até os pais estão angustiados com alguma coisa não está bem e levou eles até você. Então, cuidado em não perder tempo nessa primeira consulta em perguntar algumas coisas que você não vai usar isso já. O que você vai usar já na primeira consulta? Entender o que está acontecendo com a criança, o impacto que isso está trazendo para a vida dela, né? Para a vida dos pais, para a vida da família, para a vida escolar da criança, para a vida social da criança. Então, isso é o mais importante que você saiba agora nesse primeiro contato, tá? Então, nessa primeira consulta, é isso que é o mais importante. E aí, então, você vai conduzindo as melhores perguntas. Aí você pode até emendar com alguma coisa que você queira, mas ele já teve algum problema de saúde? Mas como é que foi? Me conta melhor. Isso apareceu de vez em quando, de uma hora para outra? Me conta um pouquinho como é que isso aconteceu. Então, entende? Assim, você vai conduzindo. Deixa eu ver aqui que teve mais uma. Essa primeira parte você faz, já li. Eu tenho uma secretária, mas como eu organizo minha agenda, prefiro fazer o contato com o paciente. Pois é, eu acho melhor, tá? Assim, como eu disse, a secretária pode fazer esse contato, receber a ligação, mas é importante que ela esteja orientada por você do jeito que você quer. Gente, não estou falando aqui também que o meu método é o melhor, é a verdade, é o único absoluto. Não é isso, tá? Mas eu estou aqui para passar para vocês o que deu certo para mim, o que está dando certo para mim, o que está fazendo diferença, e eu quero que vocês tenham essa oportunidade também de tentar fazer algo diferente. Até porque é preciso saber a queixa, isso mesmo. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente saber a queixa antes, né? Bom, então, perguntei ali as coisas que eu acho importantes hoje, né, atualmente, qual é o impacto que está tendo. Então, pergunto sobre a rotina da criança, como é o dia dela, né, o que acontece, se ela brinca, com quem ela brinca, do que ela brinca, como que é nesse momento da brincadeira, como ela age, ela percebe o problema, não percebe? Então, isso é muito legal que a gente tenha como perguntas norteadoras dessa primeira consulta, tá? Vai deixar gravada? Vou deixar gravada, se der tudo certo aqui vai ficar gravada, mas eu tô também gravando aqui no YouTube, tá? Então, se não der certo aqui no Instagram, eu vou colocar lá no YouTube. Vamos torcer aí, figuinha, ó, para dar tudo certo, para ficar gravada. E aí, nessa primeira consulta também, gente, é onde eu vou falar sobre o valor da terapia, né? E já vou fazer o acordo que, para mim, eu acho que é um acordo bom com essa família. Então, eu falo sobre faltas, eu falo do período de férias, como que eu faço, eu falo dos valores, eu falo, do recibo, como é que funciona. Enfim, oriento como ela tem que fazer para pegar reembolso, se for o caso, né? Então, assim, eu dou as explicações, vamos dizer, mais burocráticas, e práticas, né, do nosso atendimento. Com o tempo, também fui vendo a necessidade do meu contato direto com os pacientes. A gente faz, olha, se vocês não fazem esse contato direto com o paciente, comecem a fazer. Vocês vão ver a diferença que dá nessa qualidade de interação você com a família, tá? É muito bacana, é muito legal. Não faço contrato, Luciere. Contrato escrito não faço, tá? Então é tudo assim, falado nessa primeira consulta. Se alguma coisa passou, depois eu volto a conversar com os pais, tá? Mas eu não tenho nada escrito. Eu já tentei fazer, mas assim, particularmente, para mim não deu certo.
Eu não me sinto bem com isso, tá? É uma questão pessoal, eu não me sinto bem com isso. Mas já aconteceu, né? Vou até colocar aqui para vocês, já aconteceu recentemente até. Um caso que eu estava atendendo, que eu comecei o atendimento, fiz o que eu estou falando aqui para vocês, primeira consulta já falei sobre as faltas, expliquei. Bom, teve um mês aí que houveram 2 faltas que foram em cima da hora, praticamente meia hora antes, e assim, e não por problemas que no meu caso eu julgo que ok, é um motivo de eu, é uma falta justificada que eu não cobro, como por exemplo se a criança ficou doente, né? Ou se os pais estão doentes, não conseguem levar, enfim, questões de doença. Não foi por esse motivo, e quando foi o final do mês que eu cobrei, a mãe reclamou, né? Ela colocou para mim e falou assim: olha, mas ele não foi esses dias, tal. Eu falei para ela, falei, pois é, eu até printei a nossa conversa e falei assim, pois é, mas você me avisou muito em cima da hora, então essa consulta vai ser cobrada. Ela arrumou uma desculpa qualquer depois e falou: olha, vou ter que parar, né? Não vou conseguir mais levar adiante por problemas pessoais, então eu vou interromper. Gente, ok, eu nem discuti com ela o motivo, tá? Eu já entendi que era pelo fato de eu ter cobrado. Só que foi uma questão que foi conversada na primeira consulta, né? Eu deixei claro, e se eles não retrucaram nesse momento, é porque eles aceitaram, tá? Então, assim, o que você combinar, você tem que manter isso depois, tá bom? Então, vamos dizer, eu cortei já o mal pela raiz. Eu vi que era uma pessoa que estava faltando, né? Que em cima da hora arrumava alguma questão para não ir, enfim, motivo, cada um tem o seu. Mas para mim, assim não funciona. Porque eu sei que não vai dar certo as sessões, eu sei que eu não vou ter sucesso nas minhas terapias, e depois quem vai ficar mal falada somos nós, né? É a fono que não deu certo, é a fono que não funcionou, é a fono que, enfim. Então eu já cortei ali, tá bom? Bom, mas vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o espaço físico. Eu estava comentando lá com vocês no começo que nesses consultórios outros que eu trabalhei, eu fui percebendo algumas coisas que, para mim, eu gostaria que fosse diferente, e eu fiz isso no meu. Então, eu priorizei um espaço grande na minha sala de atendimento, um espaço principalmente no chão, né, que eu tivesse espaço de chão para essa criança se movimentar, para que a gente pudesse fazer atividades no chão, enfim, que a gente pudesse até jogar bola, né? Eu sei que não é todo mundo que consegue ter um espaço, até porque essas coisas custam dinheiro, né? Espaço físico, metro quadrado custa, mas, se você tiver essa oportunidade, opte por uma sala maior de atendimento e talvez uma recepção menor, que foi o que eu fiz, tá? Então, na minha recepção hoje, eu tenho espaço só para essa família que está aguardando a criança no atendimento. Então, como eu sou sozinha, não tenho outros profissionais, eu não atendo numa clínica, eu tenho o meu consultório só, eu consigo ali marcar esses pacientes com tempo de intervalo entre um e outro, onde eles não se cruzam. Isso tudo começou, inclusive, também por causa da pandemia, né? Eu não queria ali que eles se cruzassem na época que estava atendendo, até porque era uma ordem, né? Que a gente não encontrasse uns com os outros. Era onde eu tinha o tempo também de higienizar os materiais, enfim. E eu achei isso muito bom, porque eu também não fico naquela coisa assim, ai meu Deus, vai chegar outro, ai vai chegar outro, tem que acabar a sessão, tem que dar o tempo da sessão, tem que acabar. Se passar um pouquinho, ok, porque eu sei que vai ter um tempinho para o outro chegar. Se eu quiser tomar uma água, tomar um cafezinho, eu tenho aquele tempo, né? Não fica aquela afobação entre um e outro. Eu já atendi assim, com 45 minutos cravados entre um e outro, gente, é uma loucura. Um pouquinho que a gente atrasa, atrasa o outro, que atrasa o outro, que atrasa o outro, e assim, você não mantém horário na sua agenda, né? E a gente sabe que pelo fato da gente atender semanalmente, as crianças têm
aquele horário pré-estabelecido e elas se organizam para isso na vida, né? Na semana delas, na rotina delas. Então é importante que a gente faça tenha um cronograma e cumpra também. Assim como a gente não quer que o paciente atrase, nós também não podemos atrasar para atender esse paciente, tá? Então, isso tudo tem que ser pensado. E aí, falando do espaço físico, eu tenho uma recepção agradável, com conforto para que a pessoa que esteja esperando fique ali e não sinta, sabe? Não fica na cadeira, vira para cá, vira para lá e não acha uma posição. Então, ela está confortável, tem uma musiquinha ambiente, tem uma iluminação legal, não é aquela iluminação branca né, de sala de consultório de atendimento. Tenho café, tenho água gelada, tenho bolachinha, tenho chá, tenho cappuccino. Bom, enfim, eu tenho a maquininha ali, né, que faz tudo. Eu deixo ali à disposição dos pacientes. E olha, se alguém está pensando assim, nossa, mas se eu deixar à disposição, eles vão tomar e assim esse custo é meu. Não, gente, ninguém exagera, ninguém pega uma mãozada de bolacha e sai, não é assim, mas tem ali sempre uma bolachinha doce, tem sempre um biscoito de polvilho para quem às vezes não pode a bolacha. Então eu tenho esse cuidado, sabe, para atender bem esse paciente. E é um cantinho ali pequeno de café, né, que eu tenho, não é nada também muito grande, muito cheio de coisas, não, mas é um espaço confortável com temperatura agradável, com ar-condicionado, enfim. Então, gente, eu acho que isso também faz muita diferença e é um motivo para que você cobre por isso, né? Então, coloca tudo isso na ponta do lápis. O que que eu ofereço? Quando eu vou pensar no valor, o que que eu ofereço? Além da minha qualidade profissional de atendimento, né, que a gente tem que estar atualizado, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem por aquele paciente, mas o que que eu também ofereço de detalhes ali que vão fazer a diferença? Ah, eu não tomo café. Tá bom, eu tenho chá, né? Eu tenho um cappuccino, eu tenho um chocolate quente, já que tá mais friozinho. Não é garrafa térmica que fica lá, né? Faz na hora, na maquininha. Então, vejam, assim, são algumas coisas que fazem diferença, né? Que dão um toque, assim, é um diferencial para quem recebe. Então, o ambiente de trabalho, o espaço físico ali, eles têm que ser pensados igualmente você pensa na sua sala de atendimento, tá? Então, sala de atendimento, cuidado com armários, cuidado com quinas, cuidado com porta que pode prender mão de criança, cuidado com coisas que quebram, que estejam muito ali à mostra, que de repente, né, sem querer a criança esbarra. Então, são cuidados que vão fazer a diferença, tá? E depois até, se sobrar tempinho ali para o nosso final das nossas aulas, ou depois eu coloco aqui também no Instagram, e se alguém quiser, eu coloco fotos da minha sala de atendimento. Eu tenho parede de escalada, eu tenho... É tudo pequeno, tá? Não é aquela escalada, mas é uma parede de escalada. Eu tenho uma TV ali, onde eu coloco às vezes coisas do YouTube, eu compartilho o jogo do celular, do computador, eu compartilho a imagem lá na tela da TV. Eu tenho luz de LED colorida, que às vezes a gente liga a luz de LED. Enfim, então tem algumas coisas ali que são os diferenciais. E que, se a gente for ver financeiramente, isso não é um gasto absurdo. Mas por que que eu tenho isso? Porque foi bem pensado, porque foi bem planejado, porque antes eu pensei no meu paciente em dar o melhor para ele. Um ambiente confortável, um ambiente que estimulasse ele a ir ali toda semana, né? Então, foi pensado. E pelo fato de ser pensado, é que eu consigo hoje ter esse diferencial todo. Se você não tem o seu espaço, não pense que isso é impossível, tá bom? E também não precisa ter, mas pense nessa qualidade que você pode oferecer, que você gostaria que aquela pessoa também tivesse ali naquele momento, tá? E vai
vai vendo assim o que é possível você adaptar, o que é possível você modificar, que já tem, tá bom? Bom, gente, acho que eu já falei muito. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aqui, tiver alguma dúvida, lembrando, tá? Essa é a primeira aula. Nós vamos ter aula amanhã e quinta-feira. Eu vou dar agora uma palavra-chave para vocês, que vai ser uma senha, porque no fim da terceira aula, do terceiro dia, quem colocar para mim nos comentários as 3 palavras que eu vou dar, uma em cada dia, uma em cada aula, eu vou enviar para vocês gratuitamente o material do conteúdo dessa aula em PDF, tá bom? Então vamos lá. Quem está aqui, anote a palavra de hoje, guarde essas palavrinhas mágicas, que na quinta-feira, na última live nossa, na última aula, vocês vão escrever isso para mim e vão ganhar de presente o conteúdo dessas 3 aulas que eu vou dar, tá bom? Então vamos lá. A senha hoje, a palavra de hoje é confiança. Anotem aí, tá bom? Quando eu pedir na quinta-feira as 3 palavrinhas mágicas, a primeira delas é essa, confiança, ok? Então é assim, com confiança, que eu vou terminar hoje aqui a nossa aula, a nossa live. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha cutucado vocês para pensar em algumas coisas e modificar algumas coisas no atendimento de vocês e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para que você consiga reconhecimento, para que você consiga realização profissional, para que você consiga ter autoridade profissional. Então, é esse o objetivo dessa maratona SOS Fono, tá, gente? Esses 3 dias de aulas aqui da maratona SOS Fono, para dar para vocês confiança, autoridade, segurança, profissionalismo, realização, enfim, tudo de bom que a profissão tem para nos oferecer, ok? Então, obrigada por estarem aqui comigo. Até amanhã, às 7h30, nós vamos ter mais 3 temas para conversarmos sobre os nossos atendimentos. Acompanhe os meus stories, aqui os meus conteúdos, que eu solto depois o conteúdo de amanhã. Beijo grande, bom descanso para todos. Tchau, tchau.